Quero cumprimentar essa igreja tão querida, com a graça e a paz do nosso Senhor. Dizer que é sempre muito bom vê-los aqui louvando a Deus com tanta alegria. Mas ainda hoje que eu tenho o privilégio e a oportunidade de estar aqui com vocês repartindo a palavra. Bem, como vocês sabem, começamos no domingo anterior uma série de exposições em Gênesis. Vocês lembram bem, o pastor esclareceu que não tem nada a ver com a novela da Record. E eu espero que a igreja tenha ficado convencida disso. Ok? Então, no domingo anterior, fizemos uma exposição do capítulo 1 de Gênesis. E hoje vamos, então, avançar e expor o capítulo 2. Mas antes de ler esse texto, eu queria fazer pelo menos 3 esclarecimentos acerca do capítulo que nós vamos hoje considerar e acerca dessa fase da história da redenção tão importante que é a criação. A primeira delas é que você precisa deixar isso bem claro na sua mente. Que esse relato da criação que nós vamos explorar hoje, capítulo 2 de Gênesis, ele não conta apenas a história da origem dos seres humanos. Você precisa ver que ele vai muito além disso. Ele, por exemplo, toca nas nossas grandes questões existenciais. Ele diz quem nós somos. Ele fala sobre com que propósito nós estamos aqui. E mais ainda, esse capítulo fala sobre o que Deus requer de nós. E olhar para esse capítulo dessa forma é completamente diferente de olhar para ele simplesmente querendo saber de onde eu vim. Em segundo lugar, eu queria que você levasse em consideração também que, como eu já disse, nós estamos diante de um dos estágios cruciais da história da redenção. Quando você pensa nessa longa linha da história redentiva de Deus, de Gênesis até Apocalipse, a criação é o primeiro estágio dessa história. E ele é importantíssimo para que nós possamos entender o plano salvífico de Deus que nos alcançou. Se, por exemplo, você não entende a criação, você tampouco vai conseguir entender o próximo estágio, que é a queda. Se você não consegue entender tudo quanto Deus nos ofereceu na criação, você jamais será capaz de entender o quanto nós perdemos na queda. Portanto, é muito importante que você entenda bem esse estágio da história da redenção, a fim de que você possa compreender a história da redenção como um todo. E, por fim, eu queria que você, enquanto nós falamos sobre esse texto, mantivesse bem vivo na sua mente que a doutrina da criação é um pilar da fé cristã. E um pilar daquele sem o qual todo edifício desmoronaria. Retire da fé cristã essa crença num Deus todo-poderoso, que do nada, simplesmente pela sua palavra falada, criou todas as coisas e trouxe à existência inclusive o que não existia. E não vai ficar nada na nossa fé cristã, senão uma coletânea de registros de experiências religiosas, com propósito moralista e terapêutico. E é muito disso que a gente vê por aí em círculos liberais. Então, nós vamos mergulhar no texto. Você abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Nós hoje vamos começar do versículo 4, porque a mensagem anterior foi até Gênesis 2, versículo 3. E para iniciar a mensagem, eu queria ler apenas o versículo 4, mas ao longo da mensagem nós vamos prosseguir lendo esse capítulo e vamos ler até o versículo 25. Gênesis 2, versículo 4, que diz assim: Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Pai querido, a Tua palavra já nos ensinou
E pela experiência nós também já confirmamos que na tua presença há delícias perpétuas. Ó Deus, é tão bom, é tão precioso estar aqui junto dos outros irmãos, buscando a tua face e desfrutando desse momento de encontro contigo. E uma das maiores delícias que há no meio disso tudo é poder ouvir a tua voz, poder ouvir o teu Espírito Santo falando conosco através das Escrituras. E por isso, ó Deus, eu te peço que nesse momento o teu Espírito possa nos assistir, a fim de que nós possamos ouvir claramente a tua voz. Pedimos também que o teu Espírito Santo incline o nosso coração para receber a tua mensagem com fé e com arrependimento. Que nesse momento o Senhor nos faça completamente atentos à voz e à direção do teu Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se vocês observaram bem, o versículo 4, ele pode, numa primeira leitura, soar um pouco estranho. Às vezes ele pode dar a entender que vai começar a se contar a história da criação do mundo, como se ela já não tivesse sido contada antes, no capítulo 1. Quando nós lemos, esta é a história das origens do céu e da terra, no tempo em que foram criados, ... Você pergunta, mas eu já não li essa história no capítulo 1? Não já foi contada a história das origens do céu e da terra? O que será que está acontecendo aqui? E, inclusive, por causa desses versículos, há uma porção de teorias malucas acerca de qual seria essa diferença de uma primeira criação para uma segunda criação. Da mesma forma como também acontece no capítulo 1, entre o versículo 1 e o versículo 2. E para fazermos aqui uma interpretação mais exata e ao mesmo tempo mais simples, basta você perceber que não se trata de uma história diferente, não se trata de uma outra criação, trata-se da mesmíssima criação que foi mencionada no capítulo 1. A única diferença é que desta vez o autor sagrado está colocando como que um zoom na história da criação do homem, a fim de que nós possamos perceber melhor alguns dos seus detalhes que não foram mencionados no capítulo 1. Se você lembra bem, no capítulo 1, tratou-se da criação do universo inteiro. Falou-se como em 6 dias Deus, pela sua palavra, criou céus e terra, criou luz, criou a porção seca, criou os oceanos e também criou seres vivos para habitar terra, céus e mar. Mas não se deu muitos detalhes acerca da criação do homem, e esses detalhes vêm agora no capítulo 2. Então não se trata de uma outra criação, mas da recapitulação da mesma história da criação que a gente viu no capítulo 1, dessa vez agora focando no homem, na origem do primeiro casal. E aí a gente pode ler a seguir o versículo que diz: quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, versículo 5, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em um versículo apenas, depois de descrever algumas características daquele mundo primevo, nós temos aqui a declaração de como Deus criou o homem. Versículo 7 nos diz de uma forma sucinta que Deus formou o homem do pó da terra. E não apenas isso, mas que Deus também soprou em suas narinas o fôlego da vida. E como resultado disso, o homem tornou-se um ser vivente.
O que me chama mais atenção nesse versículo 7 é esse paradoxo muito claro que está aí acerca do homem. Por um lado, fala-se muito claramente que Deus criou esse homem de um modo todo especial, diferente dos outros elementos da criação que vieram a existir somente pela declaração da palavra criativa de Deus. O homem, ele é formado, o homem, ele é moldado pelas mãos de Deus. Como se Deus fosse ali um artesão, esculpindo com as suas próprias mãos o homem. E isso por si só seria uma nítida evidência de como nós somos especiais para Deus e de como Deus colocou o homem de uma forma destacada na sua criação. Não apenas isso, o versículo diz que Deus também soprou na narina do homem o fôlego da vida. E dessa forma o homem tornou-se um ser vivente de uma forma diferente dos outros seres vivos, que vieram à vida simplesmente porque Deus falou, e a vida deles, juntamente com os seus corpos, vieram à existência. Mas no caso do homem não, tanto o seu corpo foi formado de uma forma especial, como também a sua vida veio à tona pelo sopro de Deus sobre ele. E se você lembrar bem, o capítulo 1 também dá outra evidência de como a criação do homem realmente aponta para a coroa da criação. Quando nós lemos no capítulo 1, na semana anterior, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para ser o seu representante na terra. Os teólogos gostam de dizer que Deus constituiu o homem como vice-regente sobre a terra. Se nós fôssemos usar um termo cotidiano, talvez nós usássemos o termo gerente. Deus é o dono da criação e constituiu o homem como gerente, alguém que governa sobre a criação debaixo da sua autoridade. O outro lado do paradoxo é que, apesar do homem ter sido feito assim, com tanta honra, com tanto cuidado especial da parte de Deus, por outro lado, o versículo deixa muito claro que o homem foi feito do pó da terra. E aí nós vemos claramente que aquilo que há de especial no homem refere-se à forma como ele foi formado por Deus e da forma como ele ganhou vida pelo sopro de Deus. Mas em sua essência, o homem não passa de pó. E nós precisamos então levar isso em consideração, que toda a grandeza que pode ser vista em mim e em você, aponta unicamente para aquelas coisas que nós recebemos do Criador. Se cada um de nós for então considerado na sua essência, nós precisaremos considerar que nós não passamos de pó. Em nós mesmos, intrinsecamente, nós não somos nada. E aí, a gente então chega no versículo 8. E esse versículo vai começar a falar mais para a gente do lugar onde Deus inseriu esse homem que ele tinha acabado de criar. E diz assim o versículo 8: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é interessante como, ao que tudo indica, o homem não foi feito no jardim, mas depois de feito, ele foi graciosamente conduzido por Deus àquele lugar especial. E se nós refletirmos direito, o que é esse lugar especial, tão conhecido como o Jardim do Éden? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que jardim é um lugar planejado. Um jardim não nasce por acaso.
Inclusive o texto diz isso, não sei se você observou, versículo 8 diz, o Senhor Deus tinha plantado um jardim. Jardins são espaços planejados. O Senhor Deus intencionalmente plantou um jardim na região do Éden. Além disso, o jardim costuma ser um lugar fechado. O jardim costuma ser um lugar protegido contra agentes externos, para que ele mantenha toda a sua exuberância. E ao longo desse texto nós vamos ver isso também, como esse jardim foi feito por Deus, planejado por Deus, para ser um lugar protegido. Esse jardim tinha limites bem definidos. Além disso, a gente viu nesse texto, versículo 9, que não era um mero jardim, mas era um jardim pomar. Além de ter plantas ornamentais, além de ser um lugar bonito, de beleza exuberante, era um lugar altamente produtivo, porque nós lemos no versículo 9 que ali crescia árvores de todo tipo. E essas árvores, elas eram não apenas belas, de modo que impressionasse os olhos, mas elas produziam muitos frutos bons para alimento. No jardim do Éden, nós tínhamos ali uma extravagância para os olhos e uma extravagância para a boca. Beleza visível e sabores que poderiam ser experimentados livremente. Mas, irmãos, o que eu acho mais interessante sobre esse jardim não é nem tanto a sua exuberância natural, não é nem tanto a produtividade dos seus frutos, mas é aquilo que vai dizer a partir do versículo 10. Leia então comigo, aí na sequência, que diz assim: no Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, e ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente, lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Eu não sei o que é que você pensa quando lê esses versículos, esses 5 versículos, que estão, às vezes, aparentemente atravessados, como um grande parêntese na história da criação. Nós lemos o capítulo 2 e há detalhes acerca da criação do homem, há detalhes interessantes acerca desse lugar onde Deus graciosamente inseriu o homem, mas de repente vem uma descrição de rios que num primeiro momento não parece fazer muito sentido, não parece contribuir muito com o nosso entendimento acerca da criação do homem, nem acerca do lugar onde ele foi inserido por Deus. Parece também que o autor ele perde tempo, ele gasta 5 versículos descrevendo um rio e os seus afluentes. Mas eu creio, meus irmãos, que nesse capítulo todo, talvez esses versículos sejam um dos mais interessantes, porque eles estão aqui para indicar para nós que esse jardim, para além da sua exuberância natural, para além da produtividade dos seus frutos, é um jardim santuário. E mesmo que não tivesse esses versículos no capítulo 2, nós poderíamos deduzir isso por tudo mais que se diz ao longo desse capítulo. É nesse lugar, no jardim do Éden, que Deus se revela ao homem. É no jardim do Éden que Deus fala com o homem. É no jardim do Éden que o homem ouve a voz de Deus. E é nesse jardim santuário que o homem contempla a lei de Deus, recebe a lei de Deus para obedecê-la. E é nesse jardim também que ele recebe a missão de servir ao Senhor. Mas esses 5 versículos ainda acrescentam um detalhe interessante acerca desse rio.
Esse rio nos fala acerca da abundância que existe a partir da presença de Deus. O texto diz no versículo 10, nós lemos: no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. E aí quando nós chegamos no versículo 15, ele diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O que há de tão especial então nesses 5 versículos acerca desse rio? Você só vai conseguir entender o valor desses 5 versículos pensando sobre eles do ponto de vista de uma teologia bíblica. Esses 5 versículos lançam a semente de um ensino bíblico que percorre a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, literalmente. Nós vamos ver esse rio em Gênesis e vamos ver esse rio novamente em Apocalipse, e ao longo da Bíblia ele vai aparecer várias vezes. E esse rio fala da abundância de vida que existe na presença de Deus. E é a partir dele que você pode entender por que é que existia tanta vida no Jardim do Éden. Por que é que existia tanta beleza? Por que é que existia tanto encantamento naquele lugar? Não era meramente pelas suas belezas naturais, mas era principalmente pela abundância da presença de Deus que estava ali naquele lugar. Às vezes nós lemos um texto como esse e nós somos levados a nos fixar demais nas belezas naturais do Éden. E achamos que a grande coisa do Éden, a grande riqueza do Éden, a grande dádiva do Éden era a sua natureza. E não é. Isso aí era decorrência, isso aí era consequência da presença abundante de Deus ali no jardim. Você lembra do Salmo 46, versículo 4, que diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Que rio é esse, meu irmão, cujas correntes alegram a cidade de Deus? Talvez você pense, deve ser algum rio que corta a cidade de Jerusalém, já que é em Jerusalém, acima do Monte Sião, que ficava o templo, o santuário das moradas do Altíssimo. Se você for pesquisar um pouquinho da geografia de Jerusalém, você vai descobrir que aquela importante cidade não era cortada por nenhum rio. Uma região extremamente árida. Esse rio, então, que corta a cidade de Deus, esse rio que percorre pelo santuário das moradas do Altíssimo, não é outra coisa senão a presença abundante de Deus fluindo do seu santuário no meio do seu povo. E é dessa forma que nós precisamos entender o Éden. O Éden era um jardim santuário, o Éden era um lugar feito para que o homem pudesse desfrutar, sobretudo, da presença gloriosa de Deus. Quando você avança na Bíblia, você vai chegar nos livros proféticos. E você chega num livro maravilhoso, o livro do profeta Ezequiel. Ele abre o livro no capítulo 1 dizendo que quando Ezequiel estava no exílio babilônico, estava no cativeiro, junto ao rio Quebar, o Senhor Deus abriu diante dele os céus e ele teve visões de Deus. E o livro do profeta Ezequiel, então, vai ser uma coletânea de várias visões que esse profeta teve da parte de Deus. E eu não sei qual é a que você mais gosta, mas a que mais me impressiona é aquela que se encontra no capítulo 47. Ezequiel estava longe do templo, estava no cativeiro, na Babilônia, mas em visão, o Senhor leva ao templo, em Jerusalém, em visão. E o versículo 1 do capítulo 47 diz: o homem era um ser que acompanhava Ezequiel nas suas visões e que explicava para ele muito das coisas que ele via, da mesma forma que um homem fica ao lado de João lá no Apocalipse, como você conhece bem. E diz: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste,
pois o templo estava voltado para o Oriente. Não é interessante isso? Você leu no texto comigo que o jardim do Éden também estava voltado para o leste. E agora, séculos depois, o profeta Ezequiel tem uma visão do templo. E está saindo água debaixo da soleira do templo. E ele repara no detalhe de que este templo também está virado para o leste. E depois ele diz, no versículo 7, que aquela água que saía debaixo da soleira começava a formar um rio caudaloso. Ele entra 500 metros dentro do rio e a água dá nos tornozelos. E ele vai avançando, e depois ele percebe que aquele era um rio que não poderia ser atravessado caminhando, precisava ser atravessado nadando. E aí quando chega no versículo 7, ele diz, quando ali cheguei, vi muitas árvores, perceba, muitas árvores em cada lado do rio. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, da mesma forma como era no Éden. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada do mar, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Árvores frutíferas e toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega até elas. E seus frutos servirão de comida e suas folhas servirão de remédio. Há uma semelhança tão grande entre aquilo que havia no Éden e aquilo que o profeta vê agora no templo, que você se pergunta se o que ele está vendo é mesmo o templo ou se é o Éden. E não é por acaso que tanto no tabernáculo do deserto, quanto no templo de Jerusalém, as estampas que havia dentro desses espaços eram de folhas e frutos. Lembram disso? Quando Deus dá a Moisés instruções para que ele erga um tabernáculo no deserto, as instruções são precisas, são detalhadas demais. E quando chega na parte de como deveria ser decorado o tabernáculo, são folhas de figueiras, são folhas de palmeiras e são frutos que decoram o tabernáculo internamente. De forma que se você pudesse entrar no tabernáculo e ver toda aquela estamparia de folhas e frutos, você facilmente remeteria sua mente ao jardim do Éden. Não é à toa também que quando a gente chega no Novo Testamento, em João capítulo 4, Jesus começa uma conversa com a mulher samaritana e ele oferece para ela água viva. E diz que se ela aceitar aquela água, uma fonte de água viva iria jorrar para a vida eterna. Jesus não está aqui trazendo um linguajar inovador. Essa era uma linguagem bastante conhecida dos judeus, era uma linguagem bastante conhecida também dos samaritanos, que conhecia esse ensinamento do rio de Deus que flui. Quando você chega em João, capítulo 7, Jesus diz que aqueles que crerem nele, do seu interior também fluirão rios de águas vivas. E por fim, para a gente não se alongar muito nessa história desse rio e desse jardim santuário, não é à toa que quando você chega em Apocalipse capítulo 22, o último livro da Bíblia, ele vai começar dizendo, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses, do mesmo jeito que viu Ezequiel. E as folhas da árvore servem para a cura das nações, do mesmo jeito que o profeta Ezequiel viu também. Bem, tudo isso para ajudar você a perceber que a grande riqueza do jardim do Éden, no qual o primeiro homem foi inserido, era a presença de Deus ali no meio dele. E o objetivo então de Deus colocar Adão no jardim do Éden, o
O primeiro objetivo é para que ele pudesse desfrutar da presença de Deus. Como o nosso catecismo diz, qual é o fim principal do homem? Qual é? Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Isso não começou de um ponto da história da redenção para frente. Isso foi assim desde a criação. Então, meus irmãos, a presença de Deus no Éden, muito mais do que a beleza natural daquele espaço, é o que garantia a vida. Deus era a grande riqueza do jardim santuário, de forma que em Gênesis capítulo 13, versículo 10, vai dizer que aquele era o jardim de Deus. E observe também que esse movimento, que começa no Éden e se espalha pela terra toda, ele tanto é observado nesse rio que flui do Éden para o resto do mundo, como ele é também observado na ordem que Deus deu ao homem e na bênção que Deus deu ao homem também, para que ele fosse fértil, se multiplicasse e enchesse a terra. Então, o propósito de Deus é que a partir do Éden, a sua presença fluísse para o mundo todo, a partir do rio da vida, e a partir também dos representantes, dos descendentes de Adão, que como portadores da sua imagem e semelhança, pudessem levar a experiência da presença de Deus para os quatro cantos da terra. Esse era então o lugar no qual Deus havia inserido o homem, e esse era o propósito. E se para você ainda não ficou muito claro essa questão do propósito, o versículo 15 deixa isso claro mais do que antes, quando ele diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para é propósito, para cuidar dele e cultivá-lo. Eu creio que Deus está aqui dando para Adão uma função sacerdotal. Se aquele jardim é um jardim santuário, e se Adão recebe de Deus a ordem para cultivar o jardim e para guardá-lo também, como dizem algumas traduções, Deus está confirmando Adão no jardim do Éden como um sacerdote. O sacerdócio universal dos crentes também não é uma coisa que começou de um ponto lá no meio da história da redenção, não, desde o início. Deus chamou o homem para ser um sacerdote, alguém que ministra, alguém que serve na sua presença. Como é que nós podemos então aplicar a primeira parte desse capítulo às nossas vidas? Eu creio, meus irmãos, que uma primeira aplicação que nós precisamos fazer é que nós precisamos ler a Bíblia para aprender quem Deus é, sim, mas nós também precisamos ler a Bíblia para aprender quem nós somos. Às vezes a gente quer ler a Bíblia para aprender quem Deus é e quer buscar em outras fontes mundanas e humanistas para entender aquilo que nós somos. E ainda que as ciências sociais possam nos ajudar a entender quem é o homem e como esse homem se comporta em sociedade, nada se equipara, nada substitui aquilo que a Bíblia nos ensina acerca de quem nós somos. E nesse sentido a Bíblia diz que nós, por um lado, somos coroa da criação, mas por outro lado nós somos pó. E isso é um ensinamento muito grande para a perspectiva de que cada um de nós deve ter acerca de si mesmo. Se você sofre de baixa autoestima, lembre-se disso, Deus criou você de um modo especial. Lembre-se que você, ainda que um pecador, ainda assim você é portador da imagem e semelhança de Deus. Lembrem-se que Deus chamou você para dominar sobre a criação. Portanto, eu creio que não há remédio melhor para baixa autoestima do que se lembrar daquilo que nós somos, não diante dos outros homens, mas diante do Deus Todo-Poderoso que nos fez, e isso basta. Por outro lado, se você é tentado com arrogância, você precisa se lembrar disso também, que você é pó.
se você pensa de si mais do que de fato é, se você se considera uma pessoa importante demais, se você acha que o mundo inteiro foi criado para servi-lo prontamente, sempre que você assim o desejar, lembre-se disso, você é pó, você não passa de pó. O salmista no Salmo 144 diz: Senhor, que é o homem para que te importes com ele? E quem é o filho do homem para que por ele te interesses? E aí o salmista conclui: o homem é como um sopro, e os seus dias são como uma sombra passageira. Precisamos ter uma perspectiva muito acertada de quem nós somos. E é somente a palavra de Deus, é o ponto de vista de Deus, é a perspectiva divina que vai nos dizer com precisão quem nós realmente somos. Uma segunda aplicação que eu creio que nós podemos fazer nessa porção do texto do capítulo 2, é que a verdadeira riqueza só pode ser encontrada na presença de Deus. Irmãos, desde que Deus fez o homem e colocou esse homem no Éden, muito embora o homem tenha sido expulso do Éden, como nós vamos estudar na semana próxima, no domingo próximo, de qualquer forma restou no coração de todos nós uma ansiedade por viver no Éden ou por voltar ao Éden. Isso é o que todos nós mais desejamos, ainda que a gente não tenha sequer consciência disso. Ainda que nós sequer conheçamos a história do Éden, não há anseio maior no coração do homem do que voltar para um lugar seguro e para um lugar de abundância e para um lugar de satisfação. Quando nós sonhamos de ter uma casa maior, quando nós sonhamos em fazer uma viagem dos sonhos inesquecível, quando nós sonhamos em ter conforto nessa vida, de uma forma ou de outra, o que nós estamos querendo é voltar para o Éden. É voltar para aquele jardim santuário, para aquele jardim fechado, para aquele jardim pomar. E nós pensamos que nós vamos ter uma experiência aproximada desse jardim, acumulando riquezas nessa vida. E isso é um grande engano. Porque a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação, ela só vem da presença de Deus. O Éden, com toda a sua exuberância natural, se Deus não estivesse ali presente, o Éden seria um inferno. E assim pode ser a minha vida e a sua, se nós tivermos tudo que o mundo tem para nos oferecer, mas não houver a presença abençoadora de Deus na nossa vida, irmãos. E eu não estou aqui falando sobre a onipresença de Deus, porque nós sabemos que pelo atributo da sua onipresença, Deus está em todos os lugares, inclusive no inferno. Eu estou aqui falando de uma presença diferente, uma presença abençoadora, de uma presença relacional que só desfruta aquele que vive em comunhão com Deus. Aquele que busca o Senhor, aquele que busca a sua face, aquele que busca a presença de Deus é recompensado com uma presença abençoadora, com um relacionamento íntimo com o Senhor. E é disso que você precisa para conhecer o que é a verdadeira riqueza que o homem pode ter nessa vida. Vamos então avançar no texto e procurar por outros ensinamentos e por outras aplicações. Leia comigo o versículo 16. Diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O homem estava num lugar maravilhoso. O homem estava vivendo num verdadeiro paraíso. Mas a vida nesse paraíso tinha condições. Viver no paraíso deveria ser algo maravilhoso, mas havia regras que o Criador havia estipulado, e essas regras precisavam ser acatadas. O Senhor, portanto, havia feito de todas as árvores,
ele havia selecionado uma árvore para servir como um elemento de teste. Não é que aquela árvore em si mesma fosse má. Não é que aquela árvore em si mesma contivesse alguma propriedade mágica, como aquele veneno da maçã da bruxa. Quando Deus fez o mundo, ele viu que tudo era bom. Mas Deus selecionou uma árvore, Deus separou uma árvore para ser um elemento de teste. E Deus colocou em volta dele uma cerca, um mandamento, dizendo: daqui você não pode ultrapassar. Adão tinha diante de si uma variedade incontável de árvores e frutos. Ele não havia necessidade intrínseca de nada, ele já estava plenamente abastecido. Deus já havia feito plena provisão para ele, de forma que não havia necessidade de que ele experimentasse do fruto da árvore, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas aquele era um elemento de teste. Se você pensar bem, esse não é o único mandamento que Adão tinha no Éden. Havia outros tantos mandamentos. Deus, por exemplo, tinha ordenado que ele se multiplicasse, que ele enchesse a terra. Deus também já havia ordenado para ele que ele cultivasse e guardasse o jardim. Também na criação, a gente viu no início do capítulo 2, semana passada, que Deus já tinha abençoado e santificado um dia entre 7. E, portanto, é óbvio que Adão já tinha, desde a criação, o mandamento de observar esse dia. E esse era um dos elementos mais importantes do mandato espiritual, das responsabilidades espirituais que Adão tinha diante de Deus. Mas agora o fruto da árvore da ciência do bem e do mal torna-se para ele um elemento de teste, uma forma palpável, uma forma visível, uma prova clara de que se ele se manteria em obediência a Deus ou se ele transgrediria a lei de Deus. E aí eu acho muito interessante observar aqui nesse texto como na Bíblia inteira sempre houve e ainda há lei e graça. Lei e graça. Quando eu era mais jovem, eu costumava pensar que o Antigo Testamento era só lei, que ele tinha passado, e agora nós que estamos depois do Novo Testamento, nós temos só graça. E eu inclusive pensava que a graça de Deus, revelada em Jesus, ela estava em contraposição, ela estava em oposição à lei de Deus, tão claramente revelada no Antigo Testamento através do seu servo Moisés. E levou um tempo para eu entender que não pode ter uma bobagem maior do que essa no nosso entendimento bíblico. De que lei e graça sempre andaram de mãos dadas na Bíblia inteira, do início ao fim. Você está aqui no Éden, o homem ainda nem caiu da sua condição original. A graça de Deus já foi amplamente revelada para ele, na bondade de Deus, de toda a provisão que Deus colocou à sua disposição. Mas ao mesmo tempo não faltou a lei de Deus para regular a sua vida. Às vezes a gente costuma pensar que a lei de Deus é algo restritivo. Às vezes a gente costuma pensar que a lei de Deus funciona como um grande desmancha prazeres na nossa vida. E não é isso. O texto diz que Adão deveria obedecer à lei de Deus para que, a partir da sua obediência, ele pudesse desfrutar da vida. De forma que a lei de Deus, tanto no Éden quanto hoje, ela não é um instrumento para que Deus possa tolher a nossa vida, para que Deus possa tirar a graça de se viver, mas a lei de Deus é uma regra perfeita de vida. De forma que, se você quiser desfrutar de uma vida plena, o princípio bíblico sempre foi: obedeça ao mandamento de Deus. Obedeça à palavra de Deus.
faça a vontade de Deus e você vai desfrutar da vida. Agora, meus irmãos, avalie a importância dessa narrativa quando foi revelada por Deus a Moisés para ser entregue aos israelitas que estavam peregrinando no deserto. Eles iriam receber a lei de Deus como uma perfeita regra de vida, mas agora, através desse relato, eles saberiam também que Deus sempre tratou assim o seu povo e que essa lei não visava dificultar a vida deles, mas visava levar a vida deles a um estágio melhor, a um estágio de bênção. E não apenas nós vimos aqui nesses 2 versículos um mandamento, mas nós vimos aqui também, para ser mais exato, a celebração de um pacto. A teologia chama de o pacto das obras. Então, o que é um pacto? O que é uma aliança? É um vínculo de amor, de iniciativa do próprio Deus, para, através dele, se vincular ao homem, se relacionar com o homem, ou oferecer ao homem um caminho de relacionamento e, dessa forma, abençoá-lo. Foi o que nós vimos aqui nesses 2 breves versículos. Embora a palavra pacto não esteja aqui, mas nele você tem todos os elementos. Deus está materializando, Deus está formalizando o vínculo, o compromisso que Ele está oferecendo para Adão. Esse vínculo, esse pacto, ele é soberanamente administrado porque Deus não chamou Adão para negociar com ele as condições desse relacionamento. Deus chama Adão e simplesmente impõe a ele as estipulações do pacto. E Deus declara para ele as bênçãos e as maldições. Se você obedecer, você vai ganhar bênçãos. Se você desobedecer, você vai sofrer maldições. Todo pacto também ele é simbolizado por um sinal. Como o casamento tem um sinal físico, os pactos de Deus também são simbolizados. E nesse caso é a árvore da vida que aponta para a promessa de Deus. E além disso, os pactos divinamente administrados, eles são feitos através de um mediador. E o mediador do pacto das obras é Adão. Adão está ali, entrando em um pacto com Deus, não apenas em seu próprio nome, mas como representante de toda a raça humana. De forma que se Adão fosse aprovado no pacto, todos os seus descendentes seriam com eles aprovados e receberiam a vida. Mas se Adão falhar no pacto, toda a sua descendência será com ele condenado pelas estipulações e pelas maldições do pacto das obras. Eu creio, meus irmãos, que nós podemos aplicar esse versículo entendendo esse aspecto pactual do jardim. Entendendo justamente que esse aspecto pactual no jardim, ele nos ensina o quanto nós estamos perdidos e o quanto todos nós precisamos de um Salvador. Porque, embora essa história tenha se passado há muito tempo, o pacto das obras ainda vigora sobre cada um de nós, como se Deus tivesse celebrado ele hoje mesmo. Todos nós, descendentes de Adão, nascemos condenados, porque em Adão nós fomos reprovados no pacto das obras. O pacto das obras, ele oferecia vida, mas ele exigia uma obediência perfeita. E Adão, o nosso primeiro mediador, o nosso representante, falhou, como nós veremos claramente no capítulo 3. E por causa disso, todos nós estamos condenados. Você já deve ter lido isso na Bíblia, que os homens já estão condenados. Eles não vão ser condenados no futuro, se eles não fizerem isso ou aquilo, mas eles já nascem na condição de condenados. Por quê? Porque Deus pactuou com a humanidade e o mediador deste pacto falhou. E é por causa disso, então, que nós precisamos de um segundo mediador. Nós precisamos de um representante que viva perfeitamente diante de Deus e conquiste para nós
a bênção do pacto das obras, que é a vida eterna. E esse mediador já foi dado, é Jesus. Através de Jesus, Deus celebrou conosco o pacto das obras, como um escape para que nós possamos sobreviver às condenações do pacto da graça. O pacto da graça, ele não anulou o pacto das obras. Ele é uma forma de nós escaparmos à maldição do pacto das obras, porque ambos vigoram simultaneamente. E, portanto, eu pergunto para você que é crente, que já teve um encontro com Cristo, se você se alegra diariamente, se você se alegra constantemente na bênção de poder ser aceito por Deus, na pessoa do mediador Jesus Cristo. Se você tem no seu coração essa alegria da salvação, essa consciência de que se dependesse de você, ou se dependesse do nosso primeiro representante Adão, nós estaríamos todos completamente condenados. Mas por causa da graça de Deus, Ele nos enviou um novo mediador, Ele nos enviou um novo representante que viveu em obediência perfeita diante dEle, morreu em nosso lugar, tomou sobre si a nossa maldição, e agora não apenas pela sua morte substitutiva, mas também pela sua vida perfeita, Ele pode oferecer para nós as recompensas do pacto das obras, sem que nós mesmos tivéssemos feito por onde, sem que nós mesmos a merecêssemos. Esta é a tão grande salvação que a Bíblia proclama para nós, e ela é motivo de sobra para que você e eu nos alegre diariamente. E ao mesmo tempo eu quero perguntar para você que ainda não teve um encontro com Cristo, se você se encontrasse com Deus hoje, quem o representaria diante de Deus? Adão ou Jesus? Se você não teve um encontro com Cristo, se você ainda não nasceu de novo, você é considerado por Deus representado por Adão. Adão ainda é o seu representante diante de Deus. E com Adão, você está condenado. É necessário que você seja achado em Cristo. É por isso que Paulo fala tantas vezes sobre aquilo que nós, os crentes, somos em Cristo. É preciso que você tome posse de um novo representante. Você precisa entregar a sua vida a Cristo, você precisa responder à oferta de salvação do Evangelho, a fim de que você seja transportado da representatividade de Adão para a representatividade salvífica de Cristo. Não perca essa oportunidade hoje mesmo. Entregue sua vida a Cristo e clame para que Ele seja o seu representante diante de Deus e assim você escape da condenação do pacto das obras. Vamos avançar no texto então, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o Senhor o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. E assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então ao homem: esta sim. E disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi retirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então nós já vimos
a criação de Deus, nós já vimos o habitat em que Deus inseriu sua criação, o homem. E agora, quando nós chegamos no final do capítulo 3, o que nós vamos ver é que não apenas esse homem isolado, num paraíso exuberante, mas Deus também lhe dá a dádiva da vida em comunidade. O Senhor Deus, Ele foi tão bondoso conosco, Ele pensou em cada detalhe acerca da nossa vida, que mesmo parecendo que o Éden já tinha tudo, de que no Éden todas as suas necessidades já estavam amplamente supridas, Deus olha para o homem e Deus sabe que ele ainda está incompleto. Afinal de contas, se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e nós cremos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre viveram em comunidade, então nós, como seus representantes, também precisaríamos ser seres comunitários. E por causa disso, então, Deus percebe que não é bom que o homem esteja só. E essa frase, não é bom, ela contrasta com tantas frases, tantas afirmações de que Deus criava e dizia, e viu Deus que é bom. Criava aquilo outro e Deus via que era bom também. Deus atestava sempre as obras da criação com a qualificação, é bom. Mas aí vem o primeiro não é bom, é Deus que diz, não é bom que o homem esteja só, e por isso Deus lhe dá uma auxiliadora que lhe corresponda. É interessante também essa expressão, alguém que lhe auxilie e alguém que lhe corresponda. Nós temos aqui a função, ou o papel, que Deus confere a essa primeira mulher, que é auxiliar o homem, e ao mesmo tempo Deus fala da sua natureza, que é corresponder ao homem, ou seja, alguém que de certa forma é semelhante ao homem. Embora ela, obviamente, guardasse as suas diferenças, mas em grande parte ela era alguém semelhante ao homem. A mulher é tão imagem e semelhança de Deus quanto Adão o era. A mulher foi tão cuidadosamente formada pelas mãos de Deus, como Adão assim também o foi. E da mesma forma como quando nós lemos acerca desse papel da mulher, que é de auxiliar o homem, aqui não tem nenhum tipo de rebaixamento. Você precisa se lembrar que é Deus que se declara como o auxiliador do seu povo. Tantas vezes Deus é declarado ao longo da Bíblia como aquele que ajuda o seu povo. Às vezes ele é dito como o ajudador de Israel. Portanto, qualificar a mulher como uma ajudadora é conferir para ela um título que é dado ao próprio Deus, um papel que espelha a própria natureza ajudadora de Deus. E a gente pode pensar também, vai ajudar Adão em quê? E é claro, vivendo com a nossa mentalidade, quando a gente pensa numa mulher ajudando o homem, quase que automaticamente vem à nossa mente uma ajuda nas atividades domésticas. Não é? Se você for sincero, você vai pensar, ajuda? Cama, mesa e banho, né? Casa limpa, roupa limpa, comida feita. E não é possível, meus irmãos, que depois de nós lermos todos os propósitos criacionais que Deus revelou para o homem, e depois Deus lhe dá uma auxiliadora, nós vamos pensar que o seu auxílio restringe-se a tarefas domésticas. Não é possível. Se Deus deu ao homem mandatos, responsabilidades espirituais, sociais e culturais, se Deus deu ao homem a função de servi-lo no jardim santuário, e na sequência Deus dá ao homem alguém que o auxilie, é óbvio que esse auxílio é para que a mulher auxilie ao homem a cumprir os seus objetivos criacionais. Obedecer ao Senhor, obedecer aos seus mandamentos e servi-lo em sua presença.
Esse é o grande auxílio que Deus planejou para a mulher e que, obviamente, estende-se para a vida em comunidade. Deus nos fez para viver em comunidade, não apenas para que nós passássemos momentos legais uns com os outros, mas para que, vivendo em comunidade, nós pudéssemos construir uma comunidade para a glória de Deus. Cada um ajudando o seu próximo a cumprir os objetivos criacionais e a obedecer aos mandamentos de Deus. E é por causa disso que quando Deus cria a mulher e ela leva essa mulher ao homem, alguns comentaristas notam isso e enfatizam isso, que depois que Deus faz a mulher, ela leva a mulher ao homem como um pai da noiva, levando a sua filha para o matrimônio. Não foi Adão que tomou a mulher, mas ela foi conduzida por Deus ao homem. A primeira frase humana registrada na Bíblia é esta aqui. É um elogio do homem à sua mulher. Antes Deus já havia falado várias vezes, mas agora é o homem que fala. E ele diz, esta sim é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. E é por essa razão, diz a Bíblia no versículo seguinte, que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. É porque isto atende a um objetivo criacional. E por fim o texto termina dizendo que eles estavam nus, eles viviam nus, homem e mulher, mas não sentiam vergonha. Os seus corpos estavam realmente nus, mas a sua consciência estava plenamente vestida da pureza, da qual o Senhor mesmo lhes investira. E por causa disso, eles não tinham vergonha alguma. E não é porque ali só havia Adão e Eva. Mesmo que eles se multiplicassem, mesmo que houvesse uma comunidade maior formada, enquanto eles vivessem em obediência diante de Deus, as suas consciências estariam limpas. Ainda que os seus corpos, como eu disse, estivessem nus, o seu coração, a sua mente, os seus olhos estariam plenamente revestidos da pureza que o Senhor mesmo conferiu a eles. Eu creio que a história da criação, ela nos ensina que nós fomos feitos para a vida em comunidade. Nenhum de nós foi feito para viver isolado. Nenhum de nós foi feito para viver eternamente desfrutando de privacidade. Isso é mundano, isso é carnal, isso é doentio. Todos nós fomos feitos para vivermos uns com os outros. Todos nós fomos feitos para desfrutarmos da companhia e daquilo que se pode aprender uns com os outros. Nenhum homem é uma ilha, ninguém se basta, todos nós precisamos uns dos outros. E a história da criação nos mostra isso muito bem. Mesmo estando num paraíso, com toda a provisão, com toda a abundância, inclusive com a abundância da presença de Deus, Deus constatou e asseverou que não era bom que o homem estivesse só. Nós, de fato, irmãos, precisamos uns dos outros. O nosso desafio de viver relacionamentos é que nós não estamos ainda no estágio da criação. Nós já avançamos nessa história um pouco, e agora nós estamos no pós-queda. E no estágio da queda, agora portadores de uma natureza pecaminosa, os relacionamentos que antes eram uma bênção se tornam para nós um desafio gigantesco. Agora, por causa da nossa própria natureza pecaminosa, o irmão que foi me dado para ser uma bênção, ele pode ser para mim um estorvo. E eu posso facilmente me desentender com ele, a ponto daquilo que a gente viu no capítulo seguinte, o que a gente vai ver no capítulo seguinte, de quando um irmão mata o outro, porque não aguenta viver junto dele. Mas nós precisamos lembrar que nós já avançamos também no pós-queda, e nós já estamos desfrutando das bênçãos do estágio da redenção.
E em Jesus Cristo, queridos, há redenção não apenas para a nossa alma, mas em Jesus existe redenção para os nossos relacionamentos feridos. O Evangelho oferece não apenas um lugarzinho no céu, mas ele oferece também a redenção da comunidade. É na igreja que judeus e gentios podem cultuar juntos. É na igreja que pobres e ricos sentam juntos e se tratam como irmãos para adorar a Deus e para aprender uns com os outros. Nós precisamos buscar viver a redenção da comunidade, nós precisamos buscar viver a redenção dos relacionamentos. Obviamente que por nós mesmos nós estamos muito longe disso. Nós precisamos pedir para que o Senhor nos encha do seu Espírito, para que nós possamos viver relacionamentos restaurados. Por fim, a história da criação nos ensina que nós vivemos num mundo paternal. Eu não sei se você tem essa consciência. Nós vivemos num mundo paternal. Recentemente eu li um livro muito bom, Experimentando Mais de Deus. E uma das maiores lições que eu levei daquele livro foi essa: nós fomos criados para viver num mundo paternal. Um mundo onde cada detalhe foi cuidadosamente pensado por Deus, para o nosso bem, para o nosso deleite, para uma vida satisfatória. Ainda que nós estejamos vivendo agora não no mundo criado, mas no mundo caído, ainda assim, por toda a parte, há muitas evidências de que nós ainda vivemos no mundo paternal. Ainda que manchado pela queda, há muita bênção de Deus, há muita evidência da bondade de Deus materializada aí à nossa volta. Nós precisamos abrir os nossos olhos para perceber isso, que nós vivemos num mundo paternal. Falando sobre esse livro, o autor dele dizia: como é possível que nós ouçamos uma música boa e imediatamente a nossa mente vai lá no seu compositor. Se a gente conhece o compositor, a mente procura outras boas composições dele, e nós nos alegramos nisso, nós nos deleitamos nisso. Da mesma forma, quando nós olhamos para uma obra de arte, a gente pensa: poxa, que grande artista que fez isso. Mas ao mesmo tempo e de forma contraditória, nós olhamos para toda essa beleza à nossa volta que foi feita por Deus, e muitas vezes nós não somos capazes de elevar a nossa mente para o Criador. E o mundo inteiro agora à nossa volta quer nos convencer de que tudo isso, toda essa beleza desse mundo paternal, veio a existir por acaso, como resultado de forças impessoais e aleatórias. Não é possível que nós possamos nos render a uma forma de raciocínio tão imbecil como essa. Se uma música nos remete ao Criador, se uma obra de arte passageira, efêmera, nos remete ao Criador, como esse esplendor de beleza que existe no mundo à nossa volta não nos daria a certeza de que ele foi feito pelas mãos de um Deus bondoso e poderoso? Que o Senhor Deus então abra os nossos olhos para que nós possamos perceber e para que diariamente nós possamos desfrutar de uma vida que pode ser vivida e que pode ser desfrutada num mundo paternal. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor aplique a sua mensagem ao nosso coração.